prazer tê-lo aqui com a gente. Eu estou fazendo uma sequência de lives aí com assuntos diversos aí, todos voltados um pouco para esse momento que nós estamos vivendo. E assim, fico Uhum. muito feliz de você estar conosco aqui, ter aceitado o convite. O pessoal está entrando aí já, que bacana. O pessoal está dando boa noite, a Vanessa, a Kelly lá do Uhum. Minuto K, nossa poetisa, a Dai, doutora Dai está aí, a Vanessa deu boa noite, o André entrou, a Laís Muito entrou legal. também, o Gabriel Carvalho, a Neuci, a Letícia, minha aluna, o Roberto, aí bacana, muito Beleza, bom. beleza. Tá ótimo. Ótimo! Quanto mais gente, melhor. Isso aí. Tá? Então, peraí que eu virei minha câmera aqui sem querer. Ó, e aí, como eu disse, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Para quem, eu acho que é muito difícil alguém não conhecer o Guilherme Davó. O Guilherme Davó já esteve aqui em Passos algumas vezes, né? Sim, e vou te falar que eu tô saudoso, que faz algum tempo que eu não tenho aparecido em Passos, aliás, não tenho aparecido aí nesse canto do sul de Minas, né? A gente tem tido a oportunidade de trabalhar muito aí em vários lugares diferentes do país e de repente em alguns locais a gente vai ficando um tempinho sem ir. Quem sabe, depois desse nosso bate-papo, a gente tem um convite para ir passear em Passos um pouco, em São João Batista do Glória, aí do lado, né? E aí poder discutir educação, mas também poder bater papo, conversar bastante sobre outros assuntos. Acho que essa é a grande oportunidade. Vamos aproveitar esse momento, que às vezes a gente acha que é um momento única e exclusivamente para lamentar, né, o isolamento, lamentar as dores, quando me parece que é uma grande dádiva de Deus para que o ser humano repense a sua própria existência. Sem apelações nenhuma, nós temos que dar flor onde a gente está plantado. E se nós estamos plantados no isolamento, é aí que a gente vai ter que atingir os melhores resultados, né? Pô, bacana demais. Então, para quem está chegando aí, que pertence são os meus seguidores, o Guilherme Davó é um psicólogo, palestrante, como ele já disse, ele atua no Brasil todo, já esteve aqui em Passo algumas vezes. Numa dessas Sim, vezes, com muita honra, muito orgulho, nós tivemos ele estar conosco lá na faculdade, né? Numa semana sim. nossa acadêmica lá, foi muito legal. Depois a gente teve um bate-papo muito produtivo, muito bacana. Bem, ô, Guilherme, Diga. a gente deu como título para essa conversa nossa Para que existe o deserto? Algumas Sim. pessoas já me perguntaram, né? Falaram assim, mas o que é esse deserto? Como é que é bem essa ideia? Isso é bom ou é ruim? Bom, vamos começar por aí. Em primeiro lugar, o deserto não é nem bom nem ruim. O deserto é um dos espaços que a gente tem no mundo, no planeta Terra. Nós temos espaços de mata, espaços de deserto, e a gente às vezes tem muito essa impressão de que as florestas salvam a vida, o deserto é o fim de tudo. Mas a gente que tem a oportunidade de conhecer, por exemplo, o sertão do Nordeste, conhecer regiões muito áridas, a gente vê o quanto que aquela região árida na mão de alguém que realmente está disposto e que tem o conhecimento daquele espaço e conhecimento inclusive das dificuldades daquele espaço, aquela região se torna produtiva. Região ela acaba caminhando muito e é interessante observar que em algumas regiões muito áridas do Nordeste brasileiro, a gente tem tido alguns resultados extremamente positivos da educação desses lugares, né? Com resultados muito bons em Prova Brasil, com resultados muito bons de maneira geral. Então, quando a gente fala o deserto, vamos pensar primeiro o deserto areia, né? Para que ele existe? Cara, existem momentos que você tem que aprender a viver de acordo com o espaço que lhe é concedido. Quer seja dentro da tua família, quer seja dentro do teu trabalho, dentro do seu grupo social, quer você esteja numa condição em que o espaço físico te incomode. E aí, exercitar a paciência, exercitar a autocrítica, economizar aquilo que você tem, no caso de comida, água, mas até de pensamentos que te perturbam, em busca, entre aspas, de um oásis, uma hora em que você consegue sentir um alívio, é fundamental. Então, esse deserto físico. O que eu estou chamando de deserto aqui Uhum. é esse deserto da sensação de eu não aguento mais não fazer nada.
A gente tem sim. ouvido muito, e essa semana parece que essa coisa eclodiu, né? De que eu não vejo a hora de sair de casa. E a frase, Anderson, que eu mais tenho ouvido é: não vejo a hora de voltar para a vida que eu tinha. E aí a grande pergunta é: pera um pouquinho, mas a tua vida era boa? Porque a gente, antes de acontecer tudo isso, a gente estava reclamando da vida, a gente estava reclamando de questões nacionais, de questões afetivas, a gente falava, pô, atualmente ninguém mais dá atenção para ninguém. A gente estava em rodas de amigos, mas muitas vezes extremamente isolado no nosso celular, num canto. A gente estava com as pessoas e ao mesmo tempo não estava com as pessoas. E a gente falava, ah, mas não dá. Eu tenho saudade da minha época, porque naquela época a gente conversava. Eu falei, oh, pera um pouquinho, então nós vamos voltando cada vez mais para o passado. E Não, onde é que as coisas têm sentido? Na verdade, quando esse processo, que nós estamos chamando de deserto, passar, quando todo esse processo da academia nos permitir ter liberdade de ir e vir, a grande sacada é que nós vamos para outro mundo. Nós vamos encontrar outra escola, nós vamos encontrar empresas trabalhando com outro perfil, nós uhum. vamos encontrar muita coisa nova, independente do grau de dificuldade ou facilidade, né? Mas o que eu acho mais importante é que a gente se encontre de uma forma melhor na hora que a gente sair daqui. Que a gente pare para pensar um pouco o que, que a gente aprendeu em estar distante das pessoas. E não simplesmente, ai que saudade, quando encontrar eu vou abraçar. Não, cara, eu tenho que ser uma pessoa melhor para, em primeiro lugar, me aguentar. Porque na hora que eu começo a me aguentar, a me suportar, eu começo a entender melhor as minhas qualidades, especialmente os meus defeitos, né? E estou me preparando para ser alguém muito mais útil, me preparando para ser alguém muito mais completo para as outras pessoas. Os índios canibais são sempre geniais, né? Eles se alimentam de pequenos pedaços de grandes pessoas, porque o dia que eles morrerem, eles têm a obrigação de ser grandes para servir de alimento para as outras pessoas. Eu tenho que estar aprendendo com o mundo para poder ensinar o mundo, para poder trocar com o mundo. Eu preciso ir me alimentando das minhas experiências para que eu seja alguém cada vez mais útil nesse mundo lá fora. E esse mundo não está morrendo de saudade de mim, não. Ele sabe que uma hora ou outra a gente vai estar por lá e aí a gente se relaciona da melhor maneira possível, né? Que bacana. Guilherme, que legal essa questão que você falou assim, que eu estou me aguentando, né? Sim, Ou seja, a gente vai naquele conceito do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, né? sim, E a gente até costuma dizer que quando a gente se aguenta, quando a gente tem essa percepção da nossa estada do mundo, que a gente não é o único e que, portanto, a gente precisa, né, ser espelho para o outro, porque quando eu me sim. conheço, o outro vai me reconhecer de uma forma boa e isso pode ser uma troca, né? É por aí? Do prático, né? Mas vamos lá, tanto as dores, as tristezas, quanto as alegrias, elas são aulas, elas são oportunidades de aprendizagem, de conhecimento, tá? E aí existe uma coisa clara, você pode estudar uma matéria, eu pego lá uma matéria de história, eu estudo. Ela é boa ou ela é ruim? Vai depender da utilização que eu vou dar a ela. Se eu pegar um fato histórico e falar, ah, esse Brasil não tem jeito mesmo, desde aquela época era assim, e era assado. Ah, Pô, não sabe, cara, era uma informação que eu transformei em dor. E a hora que eu falo, nossa, rapaz, aquela época já tinha um problema. Se a gente prestar atenção nos problemas daquela época, a gente tem ferramentas para melhorar a situação de hoje, os quadros de hoje. Aliás, essa é a grande função da história, é te dar ferramentas para pensar o hoje, né? E não para ficar amargurando o passado. mergulhando o Então, que foi. eu aprendo com o passado, eu aprendo com a dor. É o único lugar onde eu posso aprender coisas, né? Eu só aprendo coisas com o passado, mais ou menos com o presente. Com o futuro eu não aprendo nada. O futuro eu vou chegar nele ainda, tá? Mas eu aprendo com o passado, eu aprendo com as histórias. E vamos arredondar os números. Pelo menos 50% do nosso passado tem dores. Isso quer dizer que todas eu vou aprender algo? Não, algumas eu nem prestei atenção. Aliás, muitas vezes eu tenho dores de tanto ouvir outras pessoas falarem, mas eu mesmo não sei porquê, sabe? É um vazio existencial. Mas Uhum. lembra, o vazio existencial está ligado ao fato de que nós não somos Deus. Nós somos dependentes de Deus, então nós somos cheios desse vazio.
Não, não temos a capacidade de nos preencher, porque nós não temos toda essa potência. Se tivéssemos, seríamos deuses individuais, não precisaríamos dos outros, não teríamos nenhum processo de sofrimento. Mas a vida ia ser chata pra dedéu. Meu Deus. Ia ser chato. Aliás, nós precisamos disso, né? Desse caos aí, porque até é o Nietzsche que diz que quando você chega no estado de felicidade, ali já Hum. termina, porque você já está correndo atrás de outra, né? Então Sim, é sim, esse sim. movimento. Sim, a coisa mais frustrante do mundo é comprar um carro zero, né? Porque a hora que você deu partida, ele passou a ser usado, né? E então, se o teu sonho era um carro zero, você pode começar a sonhar outra vez. Sempre você vai ter que sonhar com carro zero. Por isso que ninguém é milionário, porque cada vez que o cara ganha mais um milhão, ele está sonhando com o próximo 1 milhão. Tá, não é? Não dá, né? E a gente vê isso até nas relações humanas. Alguém me trata muito bem e a partir daí, no lugar de eu falar, nossa, que bom ter uma pessoa tão boa, eu falo, nossa, esse aqui eu posso contar com ele. E aí eu fico exigindo que ele me trate bem sempre. Se um Sim. dia, por algum motivo, totalmente sem querer até, ele não me tratar tão bem, eu já acho que ele está me traindo. Quando na realidade não, caramba. Ele nem percebeu que eu precisava dele, ou ele está com a cabeça tão voltada para outra coisa que não deu, né? Justamente. Cara, as pessoas dizem muito, olha, a moçada de hoje vive esse isolamento. Não, não é a moçada de hoje. São os seres humanos que estão vivendo no hoje, né, Uhum. estão vivendo esse processo. Ah, a internet é culpada disso. A internet é fantástica. A falta de capacidade que nós temos de utilizar de forma adequada essa ferramenta é tão frágeis, tão muitas vezes a gente se vê como vítima de toda essa história. Infelizmente é isso que acontece. Bom, bacana demais. A Gabriela fez uma reflexão aqui, que é Diga. como de Gabriela Carvalho. Hum. E como é difícil conviver com aqueles que vão envelhecendo e continuam presos ao passado. Sim, e como é difícil conviver com gente muito nova que também é prisioneira do passado de outros, Não é? né? Tem gente muito nova. Eu tenho visto. Gente, o que eu tenho assistido de jovens de 15, 16, 17 anos que namoram, e a hora que eles começam a namorar, eles se tornam extremamente retrógrados, agressivos, possessivos. Você fala, ué, essa pessoa está falando em liberdade de expressão, numa linguagem nova, e ele está repetindo o bisavô dele, está repetindo modelos agressivos. A gente tem assistido com frequência, quando a gente fala, por exemplo, de feminicídio, a gente não está vendo pessoas de 60 anos como sendo as que realmente praticam feminicídio. Você diria, ah, isso é coisa do passado. Não, a gente está vendo gente de 20 anos praticando feminicídio. A gente está vendo pessoas de toda a idade. Eu falei, ué, então pera um pouco. Então, é muito interessante, né, quando ela fala como é triste ver a pessoa envelhecer, mas não amadurecer. Sim, é triste ver as pessoas não amadurecer. E aí, vamos partir de um conceito claro. O que é amadurecer? Amadurecer é você abrir-se para diferentes pessoas, linguagens, momentos, estilos, Uhum. filtrar o que é melhor daquilo e se permitir ir criando uma raiz sólida na tua personalidade, mas está aberto para novas informações, novos conhecimentos. A minha personalidade hoje, que eu tenho 60 anos, existe uma questão muito clara, né? Independente da gente colocar aqui pontos de vista ou filosóficos ou mesmo teológicos, né? Quando a gente para pensar, tá, mas o ser humano está aqui para quê então? Não, o ser humano está aqui para fazer alguma diferença aqui. Tanto que nós somos os únicos animais que mexem no mundo, que transformam o mundo. Os outros animais, eles vivem o mundo conforme o mundo vem. Sim. Né? Se tem comida, eu não fico procurando comida. Se eu tenho aonde dormir, eu não fico procurando lugar para dormir. Quer dizer, eu me acomodo. O ser humano não, ele está sempre mexendo no mundo, buscando alternativas. Então, o ser humano é aquele que tem que estar apto a, sendo útil, fazer diferença na vida de outras pessoas, essa diferença positiva. E esse conceito, né, ser útil, é o conceito que nos últimos anos, especialmente os últimos 30 anos, vem sendo a marca da destruição humana com o chamado aumento da depressão de cunho social. O que é Uhum. alguém depressivo? É alguém que se vê inútil,
né? Quando Sim, o ser sim. humano, não, ele é uma ferramenta extremamente útil, útil para fazer com as mãos, útil para falar, para reagir, para pensar, para bolar, para planejar, mas principalmente para fazer parcerias com outras pessoas, para estar desenvolvendo trocas com as outras pessoas. E aí vem um dado, nós não vínhamos, pelo menos na grande maioria da população, nós não vínhamos nos predispondo a trocar ideias, a conviver com as pessoas, a ajudar o outro e o mais doido ainda, a aceitar que o outro nos ajude. A gente vinha se achando poderoso demais, ou para resumir a frase, a gente vinha se achando demais, né? Então, quando alguém chegava para você, você estava meio chateado, falando, nossa, o que que você tem? Precisa de alguma coisa? A primeira expressão da gente costumava ser, não, não é nada não, se preocupa não, isso é coisa pequena, é minha, pá. Como assim? Não? Se alguém quer me ajudar, ótimo, deixa eu contar a Ótimo. minha história. E se o outro precisa de ajuda, ótimo, deixa eu tentar ajudá-lo, até porque é para isso que eu estou aqui, né? Mas a É. gente acabou se tornando um bando de gente muito educada. A gente não quer ser, não quer incomodar os Não outros. vai incomodar os outros. E se eu não quero incomodar os outros, eu não sirvo para nada, porque o ser humano incomoda, né? Ele é feito Não, para incomodar. desde quando já é concebido, já vai incomodando, né? Não, o dia do parto você já está incomodando um monte de gente. A começar da própria mãe. Ó, o pessoal tá chegando aí, ó, a Ui, Santuza, professora Verinha, a Kazui, lá de Piuí, tá aí, ó. Piuí. Isso, a Dani Davoli, que é filha, esposa, Filha, essa é filha. filha. A Lude tá aí, lá de Ribeirão Preto, nossa professora de oratória. Legal. A Nelma tá dizendo muito bom. A Irani entrou aqui também, tá mandando oi para nós. A Verinha tá grande professora, antes, saudade de suas aulas. Obrigado, minha querida. Saudade de você também. A Poliana entrou. A Beth, nossa professora, que falou, diz que quando ouve você, a vida dela sempre tem uma transformação. A Que nossa bom. querida Renata também, a Ana Prado entrou aí. Nossa, que bacana. A Marisa, a Carla, a Samara, a Giovanni e a Beth está aí. Bom, Muito bom. Oi. Guilherme, é normal a gente se sentir assim, em alguns momentos da vida, perdido, sem direção, sem saber o que faz. Isso é normal? Eu vou tirar a palavra normal, porque eu não sei o Hum, que que é normal, né? E eu vou colocar a palavra comum. É absolutamente comum, né? Que eu tenha boa. essa sensação. Eu tive conversando, eu tenho dado algumas palestras online, né? E em várias regiões, e na terça-feira passada eu estava numa palestra com estudantes de ensino médio de um colégio lá de Recife, né? E do meio da conversa, uma das colocações que uma aluna passou, né? É o fato assim, mas o mais difícil desse período é que a gente não tem controle sobre a vida, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E eu falei, tá, mas pera um pouquinho, quando foi que você teve controle sobre a vida? Nós nunca tivemos controle sobre a vida. Não é porque você, como estudante, tinha uma prova marcada para quarta-feira, então você estudava na segunda, na terça, que isso era tranquilo, ia garantia que você ia tirar nota na prova. Não, você podia morrer de estudar e na hora dar um branco, porque você estava Uhum, ansioso, uhum, porque de repente você, na hora de estudar, se perdeu num determinado conteúdo, porque você estava tão preocupado com um outro problema quer de relacionamento, família, dinheiro, seja lá o que for, que o teu estudo entrou por um ouvido e não fixou, saiu pelo outro, né? Então, na uhum, realidade, o ser humano ele tem que ter claro na mão dele que ele não é dono da vida, ele é no máximo, se ele caprichar muito, ele é gerente da vida dele. Então ele consegue ir administrando as coisas, tá? Só que as grandes decisões o ser humano nunca tomou, né? Hoje pela manhã eu recebi uma notícia de uma grande amiga nossa que às pressas foi internada no hospital, uhum. né? E estava se falando de um monte de coisa. Agora nós soubemos que não é nada tão simples, mas também não é nada tão grave e nem é o caso aí da Covid-19, que foi a primeira impressão. Ontem, do nada, eu perdi duas pessoas conhecidas. Uma em Poços de Caldas, outra em Mojimirim, por causa de uma pandemia. Ótimo. Hoje que eu perco pessoas? Não, eu já perdia pessoas antes. Pessoas morriam, pessoas desapareciam.
projetos davam errado, investimentos não davam o retorno que a gente queria. Então, quando a gente fala assim, tá, expressão tua, né? É normal, às vezes a gente sentir que está meio perdido, isso é humano. O ser Uhum. humano, ele tem que estar perdido, e aí eu queria acrescentar um dado. Agora há pouco eu falei que uma característica fundamental do ser humano é ser útil. Quando ele não é útil, ele vai se sentindo depressivo, tá ok? Uhum. Mas a característica um, eu chamaria essa que eu falei de 2, a um é que o ser humano é um bicho coletivo. Se ele é um bicho coletivo, ele depende de outros seres humanos, ele depende da convivência, das ideias, ele depende das histórias de outros seres humanos, tá? O que Uhum. acontece é que quando eu começo a me achar muito poderoso, muito capaz, e de repente tudo que eu faço dá certo, eu não procuro outros seres humanos. Nesse Uhum. aspecto, me parece que o ser humano já é feito para falhar. Ele é feito para dar errado. Porque cada vez que eu penso e dá errado, cada vez que eu faço e não dá certo, cada vez que eu tenho uma ideia, mas não sei como complementar, eu tenho que procurar outros seres humanos para a gente se ajudar. E aí, pela minha fragilidade, eu consigo admitir a presença do outro ser humano na minha vida. E Uhum. nisso, o sentido do coletivo se estabelece. Infelizmente, principalmente nos últimos anos, os pais têm tido, e não vou, o infelizmente não é a primeira frase que eu vou falar agora, eles têm tido muitos filhos únicos. Isso não é uma opção, não é infelizmente. Mas tendo muitos filhos únicos, muitas vezes eles educam esses filhos para que eles sejam independentes dos outros, para que eles acreditem que eles não precisam de mais ninguém. E Uhum. a hora que o ser humano vai crescendo com a sensação de que ele não precisa de mais ninguém, o vazio vai se estabelecendo cada vez Estabelecido. mais. Porque isso é humano eu precisar de outros seres humanos, então, muito bom, né? Hoje mesmo eu atendi um rapaz que está em Berlim, na Alemanha, né? E ele está sozinho no apartamento e ele está vivendo uma fase complicadíssima, né? Os trabalhos estão suspenso, tudo, né? E ele falou, cara, eu tô aqui, eu só não tô sozinho porque eu tenho o meu gato, né? Pô, fantástico. O gato ajuda? Ajuda. Gato ajuda para quem gosta, cachorro ajuda, ajuda. Violão, você estava tocando agora há pouco, violão ajuda. Um monte de coisa ajuda. Mas gente é gente, Gente, ajuda. né? É, Caetano Veloso deixou isso muito claro quando ele fala o que que é gente, né? Gente é para estar do meu lado, é para estar caminhando. Então, o vazio humano, ele sempre existiu. Só que a gente começou a achar ele comum. Às vezes a gente vira e fala assim, nossa, fulano de tal tá se sentindo tão sozinho, não sei o quê, e a gente vira e fala, eu sei o que é isso. Opa, pera, não é pra falar eu sei o que é isso. Vai lá e fica junto com ele. Fica Vai lá e junto. dá uma força, velho. Pô, como assim? Justamente. Sabe? Justamente. Eu não tenho que achar que isso é totalmente aceitável. Eu tenho sim, se necessário. Se não tiver outro jeito. Se eu tiver que estar só, e especialmente nesse período de quarentena, muita gente está só, realmente só em alguns lugares. É bom que eu tenha força para resistir a isso e viver da melhor maneira possível. Acho que uma das dádivas de Deus é que nos permitiu estar passando por esse processo no momento em que a internet nos disponibiliza contato com o mundo e Uhum. disponibiliza leitura, filme, um monte de coisa. Sim, sim. Eu fico imaginando esse mesmo quadro acontecendo na década de 70, em que Nossa. até para pegar um telefone e ligar na casa de alguém era uma fortuna, quando funcionava, né? Como que a gente viveria trancado, com notícias completamente vagas, né? Dentro Sim, de nossas casas ou apartamentos. sim. É, seria. É para se pensar, né? É para se Sim, pensar. sim. Pessoal, por favor, quer ver? Eu vou fazer uma pergunta. Ah, a internet é culpada disso. A internet é fantástica. A falta de capacidade que nós temos de utilizar de forma adequada essa ferramenta é tão frágeis, tão muitas vezes a gente se vê como vítima de toda essa história. Infelizmente é isso que acontece. Bom, bacana demais. A Gabriela fez uma reflexão aqui, que é Diga. como de Gabriela Carvalho. Hum. E como é difícil conviver com aqueles que vão envelhecendo e continuam presos ao passado. Sim, e como é difícil conviver com gente muito nova
que também é prisioneira do passado de outros, Não é? né? É. Tem gente muito nova, eu tenho visto. Gente, o que eu tenho assistido de jovens de 15, 16, 17 anos que namoram, e a hora que eles começam a namorar, eles se tornam extremamente retrógrados, agressivos, possessivos. Você fala, ué, essa pessoa está falando em liberdade de expressão, numa linguagem nova, pá, e ele está repetindo o bisavô dele, está repetindo modelos agressivos. A gente tem assistido com frequência, quando a gente fala, por exemplo, de feminicídio, a gente não está vendo pessoas de 60 anos como sendo as que realmente praticam feminicídio. Você diria, ah, isso é coisa do passado. Não, a gente está vendo gente de 20 anos praticando feminicídio. A gente está vendo pessoas de toda a idade. Eu falei, ué, então pera um pouco. Então, é muito interessante, né, quando ela fala como é triste ver a pessoa envelhecer, mas não amadurecer. Sim, é triste ver as pessoas não amadurecer. E aí, vamos partir de um conceito claro. O que é amadurecer? Amadurecer é você abrir-se para diferentes pessoas, linguagens, momentos, estilos, Uhum. filtrar o que é melhor daquilo e se permitir ir criando uma raiz sólida na tua personalidade, mas está aberto para novas informações, novos conhecimentos. A minha personalidade hoje, que eu tenho 60 anos, ela é fruto da minha história de 60 anos. Mas com certeza ela tem ingredientes que eu não tinha aos 58. Então, a minha personalidade ela tem que ser e é mutante, não saindo da água para o vinho, mas ela é mutante porque ela vai tendo que se adequar às realidades. Quando eu olho para a realidade e falo isso está errado, isso não sei o que, não sei o que, espera um pouquinho. Eu posso até achar do ponto de vista meu religioso alguma coisa errada. Eu posso Uhum. achar do ponto de vista da educação que eu tenho uma série de coisas erradas. Eu posso achar dentro dos princípios éticos, morais e até dentro dos costumes do nosso país, eu posso achar alguma coisa errada. Agora, achar errado e simplesmente falar é errado é covardia. Eu preciso falar, tá errado? Então faça melhor. Vá lá e tenta mudar aquilo. É, Troca ideias. E é para isso que a gente tem a boca. justamente, essa questão que você falou aí, às vezes a gente faz uma crítica pontual de algo Uhum, e aí, do outro lado, quantos enxergam, mas peraí, a pessoa nunca construiu nada, ela não se envolve com as pessoas, ela está me criticando, qual é o motivo, né? E uhum, aí, quando você falou essa questão do discurso que a gente carrega, né, essas ideias, mesmo os novos, a gente vem trazendo, é por uhum. isso que eu lembrei agora da análise do discurso da área da linguística, que justamente fez essa fusão com a psicologia, a psicanálise, justamente para a gente quebrar esses discursos que vem caminhando com a gente perpetua e às vezes nem sabe que está perpetuando, né? Exato, exatamente, exatamente, né? Quer dizer, nós somos os divulgadores daquilo que criticamos e muitas vezes estamos divulgando na contramão daquilo que gostaríamos de estar divulgando. Pô, o ser humano ele e isso é bom, tá? Ele é frágil. E aí eu volto a repetir, por que que é bom ele ser frágil? Porque aí ele aprende a depender dos outros, a se entregar aos outros e nesse processo, né? Em que todos se encontram, todos trocam ideias, todos fazem barulho, ele acaba sendo absurdamente útil. Esse ser humano não esvazia. O Clóvis de Barros, que acredito que a maior parte das pessoas conhece, professor Professor. em São Paulo, dando palestras geniais, uma pessoa muito bacana, tá? Ele tem uma frase que eu acho de uma simplicidade, de uma profundidade fantástica. Ele fala: viver é você estar quebrando o galho de alguém. Quer dizer, você só está vivo quando você está quebrando o galho. Daí fala, opa, mas então peraí. Então viver é fazer caridade, ajudar os outros. Não, quebrar o galho de alguém, até o teu. Quebrar o teu galho. Você está com um problema? Tenta resolver. Alguém está com um problema? Ué, tenta ajudar, né? Não Aí é? se eu não conseguir, cara, se você não tentar, não vai conseguir mesmo, né? Então, quebrar o galho, se envolver, trocar ideias, compreender que o outro não precisa pensar como eu. E eu não preciso aceitar o que ele pensa, mas eu preciso respeitar o que ele pensa, até para mim ver o que, que eu aproveito daquele texto todo que ele me passou. Pode ser que eu discorde completamente de uma ideia tua, mas tem uma frasezinha que você jogou no meio, que se eu parar para pensar,
pode me ser muito útil. E aí vai nesse processo, né, daquele que a gente não para fazer a escuta, Uhum, né? A gente não sim, escuta, quer falar, e aí você não acaba, não tem aprendizado nenhum, né? Não exato, tem essa troca. sim. É, isso é muito, muito, muito legal que você está dizendo, Guilherme. Olha, o meu primo lá, o Marcelo Jacob, eu falei que ele é de São Paulo, que a gente acostuma, mas ele está falando, é Diadema na área que ele está falando. Alô, É alô, São Paulo. pessoal, entrou. O Leovo, deve ser o Hum, Léo, deve ser Léo que entrou aí também. A Ana entrou, mandou um hum, emoticon aqui com um coraçãozinho. A que bom. Verinha, minha amiga, tá aí. A Gabriela concordou contigo, essa questão dos novos também perpetuam ideias, né, Antigas. prisioneiras antigas, Uhum, né? A sim. Andreina vira outra pessoa, tá dizendo as pessoas viram outra pessoa. A Fabiana entrou aí e Uhum. a Helle Soares entrou aqui também. Bom, Ah, eu tô vendo, desculpa te cortar um pouquinho, eu tô vendo, alguém publicou, não consigo ler o nome, ah, mas só tá parado aqui na minha tela, falando sobre feminicídio. Eu não não consegui vi. ler o texto. Eu não vi, peraí. Dá uma olhadinha, porque na hora que eu bati o olho, eu achei extremamente interessante o que foi colocado, mas aí a gente continuou conversando. Se Se você puder, localizar, se você eu não estou conseguindo localizar, não chegou essa para mim. se a pessoa puder escrever novamente, Escreva tá? novamente, por Ela favor. perguntou alguma coisa se sempre houve muito Ah, não, agora eu feminicídio. vi. Eu Isso. vi. A G Oliveira. G Oliveira. Hum, Ultimamente temos visto muitos casos de feminicídio. Sempre sim. foi assim? Ou em tempos, ou temos mais acesso a esses dados? Na verdade, sim, sempre existiu assassinatos, tá ok? Quando a gente começa a ter um trabalho mais sério do ponto de vista jurídico sobre feminicídio, alguém fala, ah, mas espera aí, né? Feminicídio é igual matar qualquer outra pessoa, qual a diferença? Não, há uma diferença fundamental. Quando a gente considera feminicídio, é porque alguém se considera superior por ser macho e a partir daí não admite que a outra pessoa, mulher, que ela venha a bater de frente com ele, a questioná-lo, coisas assim, tá? Mas o que é muito interessante não é que nós temos mais informação, não. Sem dúvida, hoje a gente tem polícia especializada nisso, justiça especializada, tá ok. Mas o que está acontecendo? Principalmente a partir da década de 90, a mulher ela passou a ir ocupando espaços muito marcantes na sociedade, a ponto de hoje você encontrar mulheres em grandes cargos. Recentemente, com essa história do Covid-19, eu vi algumas reportagens sobre o fato de que, na maior parte dos países em que mulheres estão no comando do país, o controle da Foi, disseminação da doença está muito melhor, tá ok? justamente. Então, nós estamos vendo mulheres assumindo grandes cargos, subindo nas empresas, subindo dentro das instituições. A gente que trabalha com escola cada vez vê isso mais marcante. As mulheres estão estudando mais, a maior parte dos estudantes das universidades brasileiras são mulheres. As mulheres fazem mais mestrado, fazem mais doutorado, então nós teríamos aí 1000 itens. E a mulher, ela saiu, isso foi acontecendo no transcorrer dos tempos, né? Talvez comece lá com o movimento hippie na década de 60 e depois vai chegando. Ela saiu de uma prisão onde ela não podia dar uma opinião, ela não podia discutir numa mesa. Eu lembro quando eu era criança que a gente ia numa festa, tinha a roda dos homens, a roda da mulher, assunto de homem, assunto de mulher. Aquilo era claro. Hoje não, né? Hoje a gente está sentado no mesmo grupo e pronto, a coisa acontece. A partir daí, os machos, o que não quer dizer os homens, os machos, quer dizer, os homens com a doença mental de superioridade, eles se sentem absurdamente agredidos se alguém os ofende. E se Uhum. esse alguém é alguém que, na cabeça dele, teria a obrigação da submissão em 100% das questões, a violência aí ela vem com muito mais força. Então, o que está acontecendo? Lógico, eu não estou culpando as mulheres, muito pelo contrário, tá? Mas o sucesso das mulheres acontece de uma forma em que os homens que não foram educados por suas famílias nem por suas mães
para respeitar esse sucesso. Inclusive, muitas vezes, as próprias mães As próprias educavam mulheres. filhos homens para se Uhum. impor, né? Eu já ouvi Uhum. histórias no passado de alguém falar, nossa, nasceu uma criança, vixe, graças a Deus é homem. Pô, quando você ouve um negócio desse, você fala, cara, que loucura é essa, esse negócio, né? E a partir daí o feminicídio ele passa a crescer muito. Logicamente que eu fiz uma passagem bem alta aqui, mas aí começam a desenvolver muitos estudos nesse sentido. E para a gente vencer isso ainda vai demorar, porque eu tenho encontrado essa agressividade masculina em jovens muito novos e tenho visto pais novos, pais de 30 anos, 30 e poucos anos, que continuam com aquele discurso, né? Pro filho, você é homem, você tem que ir lá e bater mesmo, você tem que ir lá e não sei o quê, né? Opa, espera um pouco. Nós estamos produzindo homens com a incapacidade de ouvir o não. Homens com a incapacidade de trabalhar com a frustração. E quando o ser humano se sente inferiorizado, ele vai virar uma bomba que muitas vezes vai explodir. E você falou, nós estamos voltando àquele assunto aí da questão do discurso, né? Esse aspecto discursivo, e que aí Sim, você frisou bem a questão do quando é o macho que se sente o poderoso, e às vezes nem sempre não é o homem não é só o homem que produz esse machismo, né? E o sim, negócio é tão entranhado, mas tão entranhado que às vezes a mulher que ainda não tomou consciência disso, ela reproduz esse discurso sim, machista e aí o sim, negócio vai se alastrando. Por isso é sim. que realmente a gente tem que dar as mulheres que já saíram dessa, né, que Uhum. estão seguindo a vida, é preciso aplaudir mesmo Sim, e, sim. e, e a gente precisa testar e refletir sempre sobre isso, É, né? tem duas frases que eu já ouvi, todo mundo acho que já ouviu várias vezes. Uma delas é aquela dita por mulheres, inclusive, né? Mas também com essa roupa que ela usa, eu não queria que parecesse uma agressão. É. Uma. A segunda, mas essa mulher cresceu tanto no trabalho que ela nem cuida da casa mais. Opa, Eita. pera um pouco, a gente só continua trabalhando uma distorção da realidade, né? Isso é verdade. Cara, nós estamos vivendo isolamento. Voltando lá, talvez na primeira frase, isolamento é hora de cada um se conhecer. Se cada um se preocupar realmente em se conhecer e se desarmar, a gente pode desculpa, a gente pode caminhar para um mundo pós-isolamento muito mais interessante, muito mais suave, porém muito mais honesto nas relações humanas. Que bacana. Ó, a Soraya entrou aí, Ele meu. é genial. Foi feito também para dar errado. E por isso é que eu preciso aprender a perder. Eu tenho discutido muito com estudantes, né? O fato de que para você viver num mundo que já existe, então não é simplesmente um mundo do futuro, você precisa se pautar em três coisas fundamentais. A primeira, e elas estão muito em cima do que escreveu Domenico De Masi no livro Criativo, tá? A primeira, eu tenho que ter um conhecimento que vai além do meu interesse. Quer dizer, conhecimento Uhum. 360 graus. Você é engenheiro, estude engenharia, mas não seja escravo da engenharia. Você é professor e aprenda outras coisas. Você precisa ter um conhecimento mais amplo, tá? Por quê? Porque na medida em que o mundo muda, você tendo mais conhecimento, você não tem tanta dificuldade de readequação. Segundo, você tem que desenvolver um verdadeiro networking, o que significa conversar com pessoas que pensam diferente. E tem gente que acha que network é você ter muitos amigos. Não. Se você tiver muitos amigos que pensam mais ou É. menos a mesma coisa, você não tem network nenhum. Eu preciso conversar com gente diferente. Uma coisa que eu falo Não, muito para não vai. alguns jovens é assim, cara, vá conversar com gente esquisita, sabe? Porque gente esquisita te ensina coisa esquisita. Então aí você ganha alguma coisa. Se você só conversa com aquela rodinha, você tende a não aprender nada. Então eu tenho que ter conhecimento 360, contato com pessoas extremamente diferentes e resiliência, que é compreender que cada vez que eu cair, eu tenho que tentar levantar, o que não quer dizer que eu vou conseguir imediatamente, e não quer dizer que eu vou levantar naquele mesmo assunto, naquele mesmo dia, com aquele mesmo grupo. Porque levantar é recomeçar. Então, recomeçar a partir dos conhecimentos e das relações. Essas coisas andam juntas. Então, eu acho que você acabou de responder aí a pergunta que a Samara, nossa aluna lá no curso de letras, como não se frustrar com a falência do projeto e partir para outro?
É que você acabou de Eu não dizer. consegui ouvir a pergunta direito. Eu não ouvi a pergunta A, direito. a pergunta é, como, Ah, ixi. como não se frustrar do projeto e partir para outro? Hum. Tá, vou Não, repetir porque eu não ele estou tá falando que não falhando, vai se né? frustrar. Tá, Tá. Pode repetir. tá. Como não se frustrar com a falência do projeto e partir para outro? Então, mas vamos lá. Primeira coisa. Quando alguma coisa dá errado, eu vou me frustrar, tá? Então não tem essa assim, você não pode se frustrar. Não. Eu vou me Como? frustrar sim, porque frustração é simplesmente o fato de que o motivo que estava fazendo eu ter uma ação, motivação, de repente houve fatores que impediram que a ação atingisse o sucesso. Então Uhum. toda vez que a minha ação não levar ao sucesso que eu planejo, eu vou me frustrar. Eu sou o jogador que vai bater o pênalti. Se na hora de bater o pênalti eu estou todo motivado, mas eu chutar para fora ou o goleiro defender, eu vou frustrar. Não adianta eu falar, não vou frustrar, não. Tá, não existe. Tá? Meu time pode estar ganhando de 10-0. Eu queria fazer o 11º gol. Né? Então, a frustração é humana. Para mim, Ela vem, ela acontece. Agora, o que é fundamental? A frustração acontece, eu experimento a dor, quer dizer, eu vou caindo, e agora eu começo a construir a outra história, eu tenho outros processos de interesses, outros projetos, tá? Então perceba, frustração sempre me derruba, e se eu ficar brigando para voltar, levantar, eu sofro. Não, me derrubou, respira, aguenta um pouquinho aí e vamos através de outros processos de motivação atingir a minha saída desse quadro. Mas olha, não ter frustração é não estar vivendo em sociedade. Vivendo em e sociedade ótimo. eu me frustro. O... E tenho uma clínica há 37 anos. Eu estou indo para 38 anos de formado, né? E a minha clínica está ali sempre muito nativa. As pessoas às vezes viram para mim falar, eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Eu falo, imagina, peraí. Terapia não foi feita para a gente usar como se fosse um self-service. Não é isso não. A terapia foi feita para a pessoa que não está conseguindo se organizar, se estruturar sozinha e com suas pessoas, seus pares, tá? Então esse é um dado. Daí você fala, tá, mas então quem faz terapia é porque está com problemas gravíssimos? Não. Quem faz terapia é quem está tendo uma interpretação que lhe gera sofrimento sobre o problema gravíssimo. Deixa eu dar um exemplo simples. Acabou de falecer a mãe de 2 irmãos. Os dois amam essa mãe, os dois vivem muito bem com essa mãe. Um pode sofrer tremendamente, começar a imaginar como é que eu vou viver sem a presença dela, eu não vou suportar fazer as coisas, nada mais tem sentido, e ele vai afundando, 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 e o outro fala, cara, minha mãe faleceu, vai ser muito difícil, eu vou ter que substituí-la, eu vou ter que pôr em prática tudo que eu aprendi com ela, eu vou ter que cuidar das coisas que ela cuidava, e esse aí se fortalece. A dor é a mesma. Sim. Você vai falar, esse aqui sentiu mais? Não, não sei quem sentiu mais. Posso até imaginar que os dois estão sofrendo de forma igual. Mas um pega aquilo e cresce, o outro não. Então, quando eu falo, nós somos prisioneiros dos nossos pensamentos, o que me faz sofrer é a forma como eu pego o fato de hoje e vou interpretando a partir das experiências anteriores, Hum, né? E se eu uhum, tenho uma tendência a olhar para as coisas e observar apenas o quadro negro, ou inclusive apenas o quadro positivo, né? De uhum, qualquer forma, eu estou sendo radical. Cada problema, cada fato, cada momento, ele tem que ser repensado. E uhum. repensar não é eu querer pensar sozinho, a não ser que eu não tenha a chance de poder trocar ideia com alguém. Repensar é pensar através de diálogo, pensar através de prosa, pensar através de vários pontos de vista. Isso é libertador. É libertador. Daí você fala, não, mas peraí. Então você vai ser Maria vai com as outras? Você vai seguir a cabeça de todo mundo? Não, muito pelo contrário. Eu preciso ouvir todo mundo para eu começar a desenhar mais claramente. Por quê? Porque o Paulo de hoje, o João de hoje, a Cláudia de hoje,
Uhum. não é a mesma Cláudia de 3 anos atrás, né? Por quê? Ah, então eu mudei completamente? De jeito nenhum. Aquela Cláudia de 3 anos atrás ainda existe, mas a de hoje tem mais ferramentas, tem mais informação. Então, a Cláudia de hoje tem condição de ter um pensamento muito mais equilibrado, capaz de gerar para ela um grau de tomada de decisão muito maior do que antes. Ela amadureceu. Pena que não é sempre verdade, porque nós conhecemos pessoas que vão ficando mais velhas, mas não vão amadurecendo, porque elas são Sim. prisioneiras do pensamento antigo, da mania antiga, elas são escravas de alguma coisa que elas definiram ou alguém definiu como certo e elas não conseguiram sair disso aí de jeito nenhum, né? Nós somos sim prisioneiros das nossas ideias, mas se as nossas ideias estiverem sendo compartilhadas e vivenciadas em coletividade, esse é um aprisionamento onde se aprende, onde se cresce, onde se toma decisões. Maravilha, que maravilha. Bom, pessoal, ó, tá vendo? Eu pedi para vocês colocarem o coração e entraram algumas pessoas aí, que bacana, ó. O Marcelo lá de São Paulo, Marcelo Jacob entrou aí, a Andreina tá dando boa noite. Oi, Andreina. A Daniela, a Cris entrou aí também, o Magela, a Gabi, o Já Você pode começar a sonhar outra vez. Sim, Som. Tem hora que eu não consigo ler direito aqui, que eu estou bem eu cego, chutar viu? para fora ou o goleiro defender, eu vou frustrar. Não adianta eu falar, ah, não vou frustrar, não. Tá, não existe, tá? Meu time pode estar ganhando de 10-0. Eu queria fazer o 11º gol, né? Então, a frustração é humana, Para mim, ela vem, ela acontece. Agora, o que é fundamental? A frustração acontece, eu experimento a dor, quer dizer, eu vou caindo, e agora eu começo a construir a outra história, eu tenho outros processos de interesses, outros projetos, tá? Então perceba, frustração sempre me derruba, e se eu ficar brigando para voltar, levantar, eu sofro. Não, me derrubou, respira, aguenta um pouquinho aí e vamos através de outros processos de motivação atingir a minha saída desse quadro. Mas olha, não ter frustração é não estar vivendo em sociedade. Vivendo em e sociedade ótimo. eu me frustro. O Diga. ótimo. O Robertinho entrou aí, Eu estou nosso recebendo. querido médico. Oi. Oi. Agora parece que está Oi, voltando. Guilherme. Deu, Oi. deu uma perda aí no caminho. Estou Deu, aqui. deu. Tá dando, agora tá dando uma pena. Ó, a Andréia entrou aí, mandou um tchau. A Silvinha falou muito bom. A Renata falou, eita vida diabo. A Carolina entrou aí. Deixa eu ver aqui. É. Luísa entrou também. A Vanessa Duarte. Ah, a Renata está dizendo equilibrar-se na impermanência. A G. Oliveira está dizendo, adorei conversar com gente esquisita. A Andreina está Ótimo. dizendo, gente esquisita, É isso mesmo. Tem muito que ser. bom. Tem que ser. É. A G. Oliveira está perguntando assim, a Samara falou que foi incrível a sua reflexão. A G. Oliveira está perguntando assim, lembrando que nós temos mais 4 minutos. Como agir em relação aos pais que não querem frustrar os filhos? Ó, vamos partir de uma ideia clara. Nenhum pai quer frustrar filhos, né? Mas o que tem acontecido nos últimos tempos é que os pais se sentem culpados de frustrar os filhos. Os pais se sentem incompetentes quando eles percebem que os filhos ficaram frustrados porque queriam alguma coisa e eu, que estou aqui de ser o centro da felicidade do meu filho, eu não fui capaz de gerar essa felicidade para ele. Acho que a primeira coisa que os pais têm que aprender é que, se Deus quiser, todos nós, pais e mais velhos, morreremos antes que nossos filhos. Porque quando os mais velhos morrem antes que os mais novos, nós estamos dentro de uma lógica da vida. Infelizmente, não é sempre assim. De maneira geral,
os filhos, por mais que doam, estão preparados para perder os pais. Os pais não estão preparados para perder os filhos. Só que por uma lógica da vida, muitos pais começaram a acreditar que eles viverão para sempre. E por isso eles garantirão a felicidade e a estabilidade dos filhos. Quando na realidade os pais têm que observar que fundamentalmente eles têm que estruturar os filhos para viverem apesar da ausência deles enquanto pais e protetores, né? Esse é um exercício complexo, mas é um exercício que tem que ser feito. O pai tem que entender que quando ele coloca o filho na escola, quando ele coloca o filho numa atividade extra, e quando ele fala para o filho, olha, faz isso para mim, ele não está gerando problema, gerando oportunidade desse filho se reconhecendo, ser capaz de gerenciar, lembra? Não ser dono da vida, mas gerenciar a sua própria história. Isso me parece que é o fundamental, né? Que bacana. A professora pedagoga Liane entrou aqui também. A Gabriele está dizendo que essa questão do conhecimento 360 é super interessante. Hoje, mais do que nunca, como professora, vejo a importância disso, pois estou tendo que me reinventar para lidar com o ensino à distância. Tá? Sim, sim. O Ian entrou E, aqui e, também. é- e, e- sim, e olha que legal, né? Esse período que nós estamos no confinamento, a chance que as pessoas têm de aprender coisas, se reinventarem, é fabulástica, né? É. E aí o tempo que eu gastaria falando, pô, mas não tem nada para fazer, cara, vai conhecer outros sabores de você mesmo, né? Vá procurar conhecer outros sabores. E eu posso Justamente. procurar isso até assistindo O um filme Guilherme, bacana, mas também um curso tá e tentando falhando. entender o que, que o resto do mundo está fazendo. É, eu também estou percebendo aqui e estou preocupado só com esse aspecto, como é que as pessoas estão É, recebendo. Guilherme, o Guilherme, nós temos Oi, aqui mais 2 minutinhos. Faz umas considerações finais. Já quero agradecer você de antemão. Obrigado a todo mundo que participou tá? aí. Muito bacana. Nós temos 2 minutos para fazer a consideração final. Tá. Eu não peguei o final da tua fala, tá? Mas eu gostaria Nós, primeiro de nós temos, agradecer a gente muito tinha 2 minutos, agora nós o, temos só um para fazer a consideração final. Eu agradeço você muito, agradeço o pessoal que estava aí e vai ficar na 24 horas exposto lá na a live, tá bom? Tá, Joé? Eu queria só agradecer muito o teu convite. Já me coloco à disposição para a gente marcar um outro dia e talvez Vamos esticar marcar. essa conversa mais um pouquinho. Eu fico realmente afim, é só questão de a gente ajustar horários. Para o pessoal que não me conhece diretamente, que não está me acompanhando pelo meu Instagram, se quiser me procurar lá para a gente trocar ideias, é Projeto Temas Oficial. Projeto Temas Oficial. Projeto Temas é um projeto que eu estou desenvolvendo junto com o Guga Restino, e ele visa orientação de pais, capacitação de professores, e a gente está montando toda uma plataforma. Você entrando no projeto Temas Oficial, você tem acesso ao Facebook, a uma série de outras coisas, alguns vídeos que estão lá no Facebook, ou entrando no meu site, que é www.guilhermedavoli.com.br. Lá tem vídeo, tem texto, tem um punhado de coisinha. Estou agora produzindo material personalizado para as escolas, né? São vídeos para esse período, vídeos curtinhos, Uhum. 5 até 10 minutos. E estamos fazendo lives com escolas, estamos fazendo palestras para escolas. Tem coisa marcada aí para São Paulo, para Londrina, Recife, Que segunda-feira bacana. novamente. Então tem muita coisa. Quem puder, entra lá, a gente vai trocando ideias. E eu fico aqui, cara, completamente à sua disposição, Anderson. Quem sabe a gente Ótimo. remarca um próximo dia aí, tá Fico ok? muito feliz com isso, fico agradecido. Pessoal, então, olha lá, seguiu o Guilherme lá, ó, Projeto Temas Oficial lá no Instagram. E o site é www.projetotemas.com.br. Não, não, não. Não. www.guilhermedavoli.com.br. Ah, O tá, tá. site do Projeto Temas não está aberto ainda. Ok, Se quiser tá seguir os bom. vídeos do Projeto Temas é facebook.com, aquela barra deitadinha, Projeto Temas. Aí você vai Ok. ver um monte de vídeo lá. Tá Aí entra bom? lá no Instagram dele, Projeto Temas Oficial, que aí as outras informações tem lá também, né, Guilherme? É isso. Bom, nós temos Exatamente. E aqui por lá pode exatamente conversar. 20 segundos para terminar.
Obrigado a vocês. Um monte de gente tá agradecendo, deu parabéns. Quer mais? Nós vamos Valeu. marcar, então. Fiquei muito feliz. Gratidão. Obrigado. Obrigadão. Até mais. Um abraço, gente. Tchau, tchau.